Olá, olá e olá, líder! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso e sou o host deste podcast. E hoje estamos aqui reunidos, parece frase de casamento, né? Mas não, nós vamos falar sobre feedback, especificamente sobre os 7 pecados do feedback que você, líder, não pode cometer. Se você quer aplicar um feedback que seja realmente construtivo, você não pode cometer estes 7 erros quase que capitais em relação ao feedback. Preste atenção que hoje são vários avisos para que você não caia nessas armadilhas, certo? Dito isso, vamos lá então falar dos 7 erros, ou 7 pecados, se você quiser chamar assim, dos feedbacks. E aqui sempre com o meu apoio tecnológico e com o meu apoio que eu não deixo faltar, que é a minha agenda. Então vamos lá. Primeiro erro ou pecado em relação ao feedback é você não ter clareza quando você for conversar com o seu colaborador. Como assim, Júlio? Quando você não tem clareza, você acaba falando achismos. Você quer aplicar um feedback sem dados, sem fatos, sem coisas que sejam palpáveis. Então, quando você vai conversar com o seu colaborador, você vai aplicar aquele feedback, ele nem entende o que você está falando, porque você não está sendo claro, você não está sendo direto com ele, você está enrolando, porque você precisa falar aquilo que ele necessita ouvir, só que você fica dando voltas, e você acaba não sendo específico. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas o primeiro erro do feedback é justamente você não ter clareza, ou seja, não tem dados, não tem fatos, e você acaba nem sendo direto, porque você não tem as informações necessárias para aplicar um feedback que realmente vai ser construtivo, que vai ajudar a pessoa a se desenvolver. Você não vai sinalizar nada para ela que ela realmente consiga entender o que está acontecendo ou que ela consiga evoluir. Faltar clareza no seu feedback, ou seja, não sabe nem para onde está indo, porque afinal você não tem dados, não tem fatos, nada que possa utilizar para ser direto, vai prejudicar muito o seu feedback. Esse é o primeiro erro em relação a um feedback. Segundo, dar apenas feedback negativo. E isso é um problema recorrente. E isso causa, inclusive, uma estranheza nas pessoas em relação à cultura de feedback. Porque, veja, no Brasil a gente tem uma cultura de feedback um pouco distorcida. Talvez você já tenha ouvido que alguém, quando vai receber um feedback, diz assim: eu vou ali receber um feedcrawl. Já ouviu? Um feedcrawl, feedcrel, enfim. Por quê? Acaba tendo uma conotação negativa. Você só vai chamar a pessoa para conversar, para ter aquela conversa sobre o feedback, se for para corrigir, se for para mostrar algo que ela fez de errado. Então, aplicar feedbacks que sejam apenas com conotação de correção, mostrando algo que a pessoa fez de errado, isso também não é interessante, é um erro. É claro que esse tipo de feedback é o feedback construtivo, que é o feedback que vai demonstrar uma nova oportunidade, uma habilidade que a pessoa precisa melhorar, esses vão existir e acaba sendo aqueles mais desafiadores, principalmente para os líderes iniciantes. Mas você ficar focado só em feedbacks negativos, criticando, mostrando que a pessoa fez de errado, você só coloca o dedo na ferida, mas quando a pessoa faz algo bom, você não reconhece. Você não tem um feedback de reconhecimento, um feedback que demonstra um elogio, uma atenção àquilo que a pessoa fez com qualidade. Isso acaba destruindo tanto o momento de feedback em si, porque aí você acaba reforçando essa visão que as pessoas têm, que o feedback é só feedcrel, é só para chamar atenção, fiz alguma coisa errada, eita, me chamaram lá na sala para dar um feedback. Isso acaba criando uma tensão nas pessoas e faz com que a cultura do feedback não seja uma cultura assertiva. Acaba fazendo com que
sempre seja algo negativo. E as pessoas acabam tendo medo do feedback. Entenda que o feedback é uma via de mão dupla. Eu vou falar isso um pouco mais à frente, que é outro erro também, mas entenda que o feedback precisa ser um momento de conexão entre você e o seu colaborador. Não pode ser um momento somente de chamar a atenção. Ele precisa ser um momento também de presente, vamos dizer assim. O feedback é isso que ele representa. Se todo mundo pensasse dessa maneira, até gaguejei. Embrulharíamos melhor o feedback. Vixe, saiu. Nossa, saiu a palavra. Embrulharíamos, pronto. Virou trava-língua. Embrulharíamos melhor o feedback como um presente para dar para os nossos colaboradores. Isso seria o mundo ideal. Só que, como os líderes muitas vezes estão despreparados e muitas vezes sem tempo, eles não conseguem estruturar um feedback da maneira correta e pensam apenas na parte negativa. E por isso, aplicar feedback negativo é um erro da liderança. Próximo erro. Não escolher o momento certo para aplicar o feedback. Como assim, Júlia? É isso mesmo. Não escolher o momento certo para aplicar o feedback pode ser uma situação que vai acabar atrapalhando o rendimento do seu feedback. Como assim? Você pode dizer. Imagine a seguinte situação. No começo do mês, a pessoa cometeu um erro. Ou, no começo do mês, ela fez uma atividade fantástica, digna de elogio. Lá pro dia 2. Só que aí você vai conversar com essa pessoa sobre o erro dela só no dia 27. Ou sobre o que ela fez de bom no começo do mês, você vai elogiá-la, vai reconhecê-la só lá pro dia 27 também. Veja que a distância entre um e o outro é longínqua demais, é muito distante. Então, se fosse para corrigir um comportamento ou reforçar um comportamento, ou seja, você vai corrigir aquilo que não ficou legal e reforçar aquilo que foi bem, esse tempo todo, esses mais de 20 dias que se passaram, a pessoa pode ter repetido o comportamento ruim e você deixou passar, ou não ter repetido o comportamento bom porque você não falou nada. Então, tanto para reconhecimento, para correção, demorar demais para aplicar o feedback não é algo positivo. Vai atrapalhar você, inclusive o desenvolvimento do seu colaborador. Então, ele fez algo bom, o quanto antes fale com ele, o quanto antes reforce esse comportamento. Ele fez algo que precisa ser corrigido, escolha o momento certo para aplicar de acordo com a sua situação e a situação do colaborador. E aqui vai um parênteses. Porque é o seguinte, o momento certo para aplicar um feedback corretivo é aquele que você está bem para aplicar o feedback. Não pode ser mais de 20 dias depois, mas se você não estiver bem para aplicar, não compensa ser na mesma hora. Acabei de descobrir, aconteceu a situação no dia 2, e no dia 2 mesmo, eu quero chamar essa pessoa e dar um feedback nela. Vale a pena a correção imediata para que não se repita. Mas um feedback estruturado, feito na hora, pode não ter a devolutiva que você espera em relação à pessoa. Porque ela pode não estar preparada. Ou você pode não estar preparado para falar sobre o erro que a pessoa cometeu. Porque... E eu já vi isso acontecer, tá? Você, de repente, como líder, acaba sendo chamado a atenção por uma situação que aconteceu com o seu liderado, que ele errou lá na parte operacional, e aí você fica irritado, você fica nervoso, e aí você vai conversar com a pessoa, e aí dá ruim. Porque você não está bem para aplicar o feedback. Este não é o momento certo. É o momento certo para a pessoa ouvir, talvez outra pessoa, ou um outro líder, ou simplesmente tirá-la da função naquele momento, seja a melhor estratégia. Mas conversar com ela, se você não está bem, vai prejudicar você e ela. Vai ser ruim para a conexão entre vocês. E uma pessoa que está irritada, está com raiva, pode falar coisas que vai atrapalhar muito o desempenho do colaborador, inclusive colocar você, líder, que está com raiva numa situação delicada,
pensando longo prazo, tá bom? Então, se você não está bem para aplicar, então não aplica. Pede para outra pessoa aplicar ou conversa no outro dia para que você fique mais calmo para aplicar o feedback, pois isso pode acabar com a sua carreira, inclusive. Já vi isso acontecer diversas vezes, pessoas perdendo o controle, gritando com seus colaboradores, porque escolheram o momento errado para aplicar feedback. Tá bom? Que, aliás, não dá para dizer nem que era um feedback, era uma bronca. E como eu sempre costumo dizer, bronca não é feedback. Certo? Vamos lá. Próximo erro. Ser genérico. É isso mesmo. Ser genérico no feedback. O que é isso? É similar com o primeiro, de não ter clareza, de não ter objetividade no que você vai falar. Mas o ser genérico é você não ser... É diferente de você ser específico. Por exemplo, eu vou falar com você e vou dar um feedback positivo em relação ao seu trabalho. Dou um tapinha nas costas e falo: nossa, muito bom este trabalho. Isso é ser genérico. Nossa, muito legal isso que você fez. Isso o quê? Qual parte do meu trabalho que você gostou? Eu posso pensar isso, se você vem falar para mim, muito bom o seu trabalho. Isso é um feedback genérico. Para o feedback ele ser realmente construtivo, eu preciso de detalhes. A pessoa precisa saber aquilo que ela fez bem. Então, por exemplo, alguém que trabalha numa planilha, num relatório. Eu falo: muito bom esse relatório que você fez. Legal. Qual parte do relatório? O que você realmente gostou do relatório? Isso você precisa falar para a pessoa. Isso vai ser interessante para ela. Se você falar só muito bom trabalho, muito bom esse relatório, muito bom no quê? Ou mesma coisa se você for corrigir. Olha, o trabalho que você fez não ficou legal. Tá, não ficou legal o quê? Todo trabalhador tem uma série de atividades que ele faz. Aí você diz: não ficou legal? Isso aqui não está bem? Precisamos melhorar? Tá, mas precisamos melhorar o quê? Não ficou bom o quê? Se não for específico, se ficar só indo nessa via genérica, não agrega em nada. Geralmente quem faz isso é o líder que está com medo de falar o que realmente está acontecendo. É aquele líder bonzinho. Já falei isso aqui outras vezes. Líder bonzinho quer ser amado. E aí o líder bonzinho ele quer que todo mundo goste dele. E aí quando ele vai aplicar o feedback, ele tem muita dificuldade. Ele não consegue. Porque como ele quer agradar todo mundo, então ele não consegue falar detalhes. Principalmente nos feedbacks corretivos. Ele fica dando voltas, voltas, voltas e voltas. E não vai para o ponto que deveria ir. Que é dizer para a pessoa o que ela está errando, onde ela pode melhorar, quais são os pontos-chave que não ficaram bem apresentados. E a mesma coisa quando vai elogiar. Precisa elogiar algo específico. Não seja genérico nos seus feedbacks. Seja os de correção, ou seja, os de melhoria, quanto aqueles de reconhecimento e de elogio. Se você quer reforçar um comportamento, seja específico. Se você quer corrigir um comportamento, também seja específico. Ser genérico não conecta você com a sua equipe. Imagina você, alguém fala para você: não é a mesma coisa? O seu colaborador, ele é igualzinho a você. A diferença que vocês têm é só o cargo. Mas o que você sente, ele também sente. E isso é normal para todo mundo. Ninguém gosta de feedback genérico. Seja para correção, seja para reconhecimento. Certo? Bem, próximo erro. Dentro aqui dos 7 erros do feedback, já falamos de 4, hein? Vamos para o 5º agora, que este aqui talvez seja um dos mais graves. Se todos os outros que eu falei até aqui, você deixar passar, dá para corrigir, dá para, de alguma maneira, amenizar. Mas este aqui, este 5º, este aqui ele é muito desgastante. Este aqui atrapalha muito a relação entre líder e liderado. Que erro que é esse? É usar o feedback como crítica pessoal. Entenda, líder, que o momento de feedback, o momento de conversa com o seu colaborador, você pode sim abordar questões pessoais desde que você já tenha criado um ambiente para isso. Desde que isso seja algo que converse com o seu colaborador. Mas, mesmo que você tenha criado uma conexão
com ele e fale de questões pessoais para que isso deixe a conversa mais leve, você não pode confundir um ambiente agradável onde cada um fala um pouco de situações pessoais com dar feedbacks em relação apenas a questões pessoais. Entenda que comportamentos são ruins, pessoas não são ruins. Se uma pessoa ela tem um comportamento ruim, se eu tiro o comportamento, ela se torna uma pessoa sem um comportamento ruim. Eu não posso fixar um comportamento ruim à pessoa, porque senão isso se torna algo pessoal. É o que a gente chama de ranço. Você cria um ranço com a pessoa. Imagina que tem um colaborador que ele não está produzindo bem. Ele não está conseguindo atingir a meta dele de vendas. E aí você diz que ele é um mau vendedor. E você vai conversar com ele e você fala com ele da seguinte maneira: olha, você não vende bem, você é um mau vendedor. Isso é um feedback pessoal, você está falando dele. Você tem que falar do comportamento. O foco é no comportamento, não é na pessoa. Você tem que falar da técnica, da tarefa, do que ele está fazendo e não do que ele é. Porque sem o comportamento ruim, ele continua sendo um vendedor. É isso que ele é. Se ele teve bons resultados ou não, aí vai depender do seu desenvolvimento. Lembre-se que essa é a principal função do líder, desenvolver os seus liderados. A pessoa não está vendendo bem, você precisa entender por que ela não está vendendo bem. Será que ela não tem as técnicas necessárias, as ferramentas necessárias? Ela não entendeu o produto para poder vender? Ou ela não entendeu a abordagem que precisa ser utilizada? Ela não entendeu o público-alvo para poder vender com assertividade? Isso que precisa ficar claro. E não falar da pessoa especificamente. É falar, por exemplo, vou usar um exemplo aqui relacionado a uma pessoa que esteja com uma roupa suja, para ficar claro para você. Uma coisa é você dizer, olha, essa roupa sua está suja. Outra coisa é olhar para a pessoa e dizer, você é sujo. Entende a diferença? Quando eu falo você é sujo, eu estou dizendo que a pessoa é suja. E isso se torna algo pessoal. Se eu falo para ela, a sua roupa está suja, eu estou falando especificamente da roupa dela. Traga isso para qualquer outro comportamento. Vamos colocar aqui de novo o vendedor. Eu falar para o vendedor, você é um mau vendedor, você não sabe vender. É diferente de eu dizer, você não está aplicando a técnica correta. Você não alcançou aqui os índices, os indicadores de venda. Vamos corrigir isso e buscar melhorar. Entende que um tem a ver com a tarefa, com a atividade, e o outro estou falando diretamente da pessoa? São coisas diferentes. Porque se você enxergar no outro apenas a parte pessoal, misturar essas coisas, você vai ter muita dificuldade de ver o crescimento e de ter feedbacks depois positivos com essa pessoa. Porque você sempre vai ver o lado ruim. Sempre vai ver o lado ruim. E claro, aqui eu estou usando este exemplo, mas isso também ocorre da forma positiva. Se você olha para a pessoa somente pelo lado positivo, você deixa de olhar aquilo que ela está fazendo. O feedback, ele precisa, seja o de melhoria, seja o de reconhecimento, ser focado na atividade. Os detalhes, a parte mais específica, precisa ser em relação aos detalhes. Falar em relação à parte pessoal vai depender muito do contexto que você criou para conversar com o seu colaborador. Uma das minhas frases que eu sempre disse nos meus feedbacks e para quem eu instruo para a liderança é: primeiro cria o contexto. Depois que você criou o contexto, você pode falar qualquer coisa. Afinal, comunicação é tudo. Também é outra frase minha. Não fui eu que criei, mas é uma frase que eu utilizo com muita frequência. Então, não leve as coisas para o lado pessoal na aplicação do feedback, porque um feedback ele precisa ser direcionado para as atividades, não para as pessoas.
É direcionada para as pessoas que fazem a atividade, mas foque na atividade, seja específico na atividade, certo? Próximo erro. Esse aqui, eu falo que é o erro do líder, que ele pensa que ele não está aplicando feedback, que ele está numa palestra. Que é não abrir para perguntas. Quando você não abre para perguntas, ou seja, para devolutiva, você não abre para o diálogo. Você não abre o feedback para o diálogo, só você fala, então é uma palestra, não é um feedback, não é uma conversa. Só você fala. Como que você vai ajudar a outra pessoa a evoluir, a crescer, a se desenvolver, a melhorar, se ela não tem a oportunidade de participar ativamente do seu feedback? É uma conversa de adultos. Como que funciona isso? Não funciona. Parece mais uma ditadura. E você acaba novamente perdendo uma oportunidade de conexão com o seu colaborador, porque você acaba não ouvindo o que ele tem a dizer. Eu muitas vezes brinco no final das minhas lives e, para deixar o ambiente de feedback leve, eu usava as mesmas frases para finalizar, que era mais ou menos assim. A pessoa conversando comigo, eu imitava como se fosse ela. Eu dizia: dúvidas, críticas, sugestões, ameaças, crises existenciais. Júlio, apesar de tudo isso, eu gostaria de dizer que... Isso quando a pessoa se mantinha mais fechada, ouvindo o que eu tinha a dizer. Mas eu sempre mantive um diálogo no meu feedback. E no final, eu vinha com essa frase, que já era uma frase que eu usava mais para descontração ao final do feedback, seja de reconhecimento ou seja de melhoria, mas que eu sempre deixava aberto para que a pessoa pudesse falar. Inclusive, como mencionado, críticas, algo que ela não gostou e que poderia melhorar no feedback. Então, não caia no erro de achar que o feedback é uma palestra, porque não é. É uma conversa, ou seja, é um diálogo. Você tem algo a sinalizar, mas ouça o que o outro tem a trazer para você, certo? Bem, dito isso, agora vamos para o finalzinho aqui que eu vou dizer para você uma das questões do feedback que são recorrentes na vida de um líder que não faz uma boa gestão do seu próprio tempo, que é não acompanhar o pós-feedback. Isso aqui é o pós-feedback. Depois que você aplica, entenda que precisa haver um acompanhamento para saber daquilo que conversamos. Teve evolução? Como que ficou isso? Houve melhoria? Principalmente pensando num feedback de corretivo. Você passa uma devolutiva para a pessoa, explica para ela quais os próximos passos, mas você não acompanha, como você sabe se evoluiu? Como você sabe se o seu feedback foi efetivo? Ou que seja um feedback para reforçar um comportamento positivo, se dê um feedback de reconhecimento. Como que eu sei que aquele comportamento está se repetindo? Precisa ter um acompanhamento. Se você não acompanha o seu colaborador para poder guiá-lo na jornada de desenvolvimento, para que ele produza mais, para que ele seja mais assertivo, para que ele consiga vender mais se for um projeto de vendas, como que você vai fazer isso? Saber se funcionou ou não o seu feedback se você não acompanhar. O feedback, ele não se limita ao momento da conversa. Ele tem o antes, que é a preparação, o durante, que é a aplicação, e o depois, que é o acompanhamento. Certo? Bem, dito isso, esses foram os 7 erros ou os pecados capitais, vamos colocar assim, de quem vai aplicar um feedback, certo? Dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast de liderança. Aqui eu trouxe para você os 7 erros em relação à aplicação de feedbacks. Mas caso você queira aplicar um feedback que realmente seja construtivo, que vai ajudar o seu colaborador a evoluir, ou você não tem nenhum conhecimento de feedback, está disponível aqui embaixo nos links o meu curso de feedback, onde eu consigo unir gestão de pessoas e gestão de negócios para que você consiga, utilizando a minha metodologia, o método CDL, Caminho da Liderança, aplicar o melhor feedback para a sua equipe, que vai ser bom para você e para eles.
tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar contigo. Te espero no próximo episódio do nosso podcast. Até mais, líder. Tchau, tchau.